Fala aí, pessoal, beleza? Acabei de assistir aqui um vídeo, o debate do deputado Marco Feliciano com o Felipe Neto. Tem dois vídeos circulando na internet, um que é do Felipe Neto de 40 e poucos minutos e tem um outro que eu vou botar o link na descrição de 1h, 39 minutos e 46, que esse que é o mais interessante, que a gente tem que assistir a coisa como um todo, né? Não só a edição, independente do que ela vem a mostrar. E eu tive essa paciência de ver 1h, quase 1h40, para poder comentar sobre esse debate, que foi muito interessante. Muito interessante porque o Felipe Neto ele tem um pensamento, né? Defende uma determinada causa, e o Marco Feliciano ele tem um outro pensamento religioso e tem o pensamento político dele. Na verdade, o Marco Feliciano ele tem uma dificuldade maior porque ele tem a religião dele e tem a questão política no país, né? Onde eu penso que política e religião, no meu pensamento, não devem se misturar. Então, para ele, algumas posições são mais fáceis de tomar do que outras. E o Felipe Neto não. O Felipe Neto tem o canal dele, como eu tenho o meu, como outras pessoas têm seus canais, e falam o que pensam e colocam. Eu não assisto o canal do Felipe Neto, eu particularmente não assisto, mas não é porque eu não gosto, odeio Felipe Neto, nada disso. Só que eu ouço falar muito. Aliás, eu nem tenho muito tempo para assistir YouTube, eu tenho assistido assim quando dá, não tenho nem tempo para fazer vídeo. E eu tirei alguns tópicos da discussão deles que eu achei interessante. A primeira é que o Felipe Neto começou com uma situação de homofobia, não, que isso, que aquilo outro. E o Marco Feliciano fala que existe um fenômeno comportamental, um fenômeno de comportamento, quando ele fala sobre a homossexualidade. O Felipe Neto fala desvio. Não, você está querendo dizer desvio. Ele, não, eu quero dizer que é um fenômeno. Aí o Felipe Neto, não, você está dizendo que é desvio. Então tá, quando você passar por uma rua e tiver escrito assim, fenômeno à direita, você sabe que você tem que fenomenar para a direita e não desviar para a direita. Meu amigo, por favor, não deturpe as palavras dele. Se ele está dizendo que é fenômeno, ele acredita que é um fenômeno porque tem que ser estudado. E não desvio, não é desvio. Ser gay não é desvio. O cara decide, o problema é dele. Então, é a primeira coisa que eu discordo nessa discussão. A segunda, o Felipe Neto vira para ele e diz que a opinião devia ser crime, que você tem sua opinião contra o gay, devia ser crime. Opinião não é crime. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua, o Marco Feliciano tem a dele, ou quem estiver assistindo tem a sua própria opinião. O que é crime, na verdade, não é ter opinião. É eu usar da minha opinião para ofender, para magoar, para prejudicar alguém. Aí sim é crime. É opinião, cada um tem a sua. Então ela não pode ser criminalizada. Ponto. Aí depois ele vem falar sobre impostos na igreja. Que ele é contra a igreja não pagar imposto, que ele acha que a igreja virou um negócio. Concordo em parte. Eu sou cristão, sou evangélico, praticante. Acredito que algumas igrejas se tornaram um negócio, sim, acredito que isso acontece, isso aconteceu, mas a gente não pode generalizar, como você não pode generalizar nada, existem grupos que se aproveitam realmente e tornaram a igreja um grande negócio, e existem outros grupos que pegam aquele dinheiro aplicado e utilizam em obras, em outras situações, em obras caridosas, obras de caridade, em obras contra as drogas, etc. E como é constitucional, a igreja não paga. Como as ONGs também não pagam impostos. Então a ONG gay deveria pagar também? Então, se existe essa liberdade de não pagar, da igreja não pagar, essa concessão da igreja não pagar e das ONGs também não, isso aí já é uma opinião sua, que deve ser respeitada, como a minha também deve ser respeitada, que eu acho que não, que as instituições sem fins lucrativos, elas não devem ser taxadas de impostos. Enfim, aí ele faz diversos ataques à igreja e tal, ponto de vista, que eu também não vou debater isso aqui. Ele fala sobre microempreendedorismo, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
E aí eles vão e começam a falar sobre a questão de apoiar o ensino religioso, né? Eu acredito que o Estado tem que ser laico, no meu pensamento. O Marco Feliciano acredita que deve haver um ensino religioso de várias religiões. Aí ele vai e cita o islamismo, né? Não, mas o islamismo, aí o Marco Feliciano, o islamismo é uma coisa um pouco mais complicada, porque eu acho que deveria haver, voltar a educação moral e cívica, voltar o ASPB, que eram matérias antigas que se ensinavam na escola, que hoje não se ensina mais. E aí o Felipe Neto fala uma coisa assim absurda, né? Ele, não, educação moral e cívica é uma coisa que me incomoda, porque até que ponto é moral? O que é moral? Aí ele diz que homossexualidade era imoral. Eu nunca aprendi isso na escola. Eu estudei educação moral e cívica e nunca aprendi na minha escola que homossexualidade era uma coisa imoral. Então o que falta ao Felipe Neto é estudar um pouquinho de educação moral e cívica para ele ver que lá não fala sobre homossexualidade. Tá bom? Eu acho que ele tá, nesse ponto ele está exagerando na colocação dele. E aí, nessa conversa, aparece um assunto dizendo que o Jean Willis tem um projeto que apoia o estudo do islamismo nas escolas, a disseminação do islamismo. E o Islã, ele é contra os homossexuais. Então, cara, o Jean Willis, ele é um paradoxo, ele é uma coisa assim, sabe, inexplicável. Que eu não vou nem debater aqui no meu canal isso aqui, porque fica realmente difícil de você entender a mente de uma pessoa que acha que com 12 anos o garoto já pode escolher o sexo dele, trocar de sexo, mas com 16 ele não pode responder criminalmente. Então eu acho que é muito interesse, enfim, isso aí é uma coisa que eu não vou também discutir aqui, que é perda de tempo. No final desse debate, muito interessante, aconselho a assistir quem tiver um tempo, muito legal mesmo o debate deles. O Marco Feliciano, ele fala pro Felipe Neto que discordar não nos torna inimigos. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que colocar aqui no canal. Se você discorda do que eu falo, não significa que você precisa ser meu inimigo. E se eu discordo do que você fala, a gente não precisa ser inimigo. Ninguém precisa atacar ninguém. É opinião, e opinião ainda não é crime. Então cada um tem sua opinião. Eu sou conservador, eu tenho as minhas opiniões conservadoras, isso é um direito meu. Se você é libertário, tem as opiniões para frente, isso é um problema seu, é um direito seu também. Vou defender até o final você ter esse direito. Agora o que não cabe é o cara ficar mandando mensagem para você. E também pode mandar, que eu já falei que eu não esquento a cabeça, mas é um absurdo. A pessoa fica ofendendo a outra, chamando de idiota, chamando de imbecil, com ódio. Então discordar não nos torna inimigos. Quando eu discordo de alguma coisa que você pensa, isso é um direito meu, como você pode discordar do que eu penso que é um direito seu, como várias pessoas que escrevem educadamente aqui no meu canal, eu vou lá e dou uma resposta educada e falo, concordo que você tem a sua opinião, é o seu direito. E no final o Felipe Neto fala sobre uma opinião dele, que eu comungo da mesma opinião, compartilho da opinião dele, que é a intervenção mínima do Estado. Eu acho que o Estado tem que fazer intervenções mínimas em tudo, em tudo, em tudo. Eu acho que essa coisa do Estado... Aí a bateria do iPhone da criatura acaba. Mas vamos lá. Então, desculpa o drama aí. Voltando aqui. A intervenção mínima do Estado. Então o Estado ele tem que intervir minimamente, tanto na escola, tanto na vida do cidadão, em tudo. O Estado tem que intervir minimamente. Então, para finalizar aqui, eu achei a discussão interessante entre os dois. A minha opinião é que é a mesma do Marco Feliciano em alguns termos e a do Felipe Neto em outros, mas eu acredito que o ativismo é que incomoda. Não é homossexualidade, não é nada disso, pelo amor de Deus. Essa coisa de se você ser homossexual, isso aí é um problema seu, sabe? Se deixa de ser. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, seja feliz. O problema é a militância, aquela coisa de te obrigar, aquela coisa de trazer para dentro da sua casa. Porque, por exemplo, você hoje, né, briga pelo seu direito de ser homossexual, que é um direito seu.
Aí você acha que todo mundo tem que aceitar isso dentro da minha televisão lá, mostrando pro meu filho. Eu tenho direito, por exemplo, de não querer criar os meus filhos achando que isso é moda, que isso tem que ser colocado na televisão. Eu tenho direitos. E é isso que foi debatido ali. É direito. Se você tem direito de fazer o que você quer, você tem direito de fazer o que você quer com a sua vida, com o seu corpo. Você só não pode impor isso à minha família. Como eu não posso impor os meus pensamentos à sua família. Eu não posso chegar lá na televisão, vamos dar um exemplo, tá? Que não é o caso. Se que eu fosse, não sou, que eu fosse a favor da ditadura, que eu fosse a favor do regime militar. E que de repente eu fosse um diretor de novela e comece a fazer uma apologia, né? Colocando militares dominando, controlando. Muita gente ia dizer que é um absurdo, que não quer criar o filho dessa forma, como muitas pessoas acham que eu sou. Acha assim, pô, eu já recebi comentário aqui dizendo assim, militar mais conservador é igual a perigo. Perigo de quê, meu amigo? Eu não me meto na sua vida, eu tenho o meu trabalho, o meu ofício. E é isso, aí é que está a diferença. O preconceito está nos olhos de quem vê. Então, essa aqui fica aqui minha opinião registrada a respeito desse debate. Aconselho a assistir o debate, é um debate interessante. É um debate que o Felipe Neto tenta dar muita pancada em cima de igreja, do pensamento dele. No final ele fala, aí ele mesmo entra em contradição. Não, eu sou meio gay porque eu tenho medo de barata. Aí o Marco Feliciano fala, pô, medo de barata. Então eu vou falar para vocês, eu também choro. Eu também choro quando eu vou à minha igreja, eu me emociono. Eu choro dentro da minha igreja. Isso me torna menos homem? Chorar? Quando alguém da minha família falece, como nós tivemos agora recentemente um caso de falecimento na minha família, eu chorei. Eu me emociono quando eu vejo um filme também que me toca o coração. Eu sou capaz de me emocionar. Isso me torna menos homem. Então é esse tipo de preconceito, esse tipo de condição, tá condicionado. Sabe, se você chorar, você é gay. Se você não sei o que, você não. Isso é que tem que acabar. Essa bobeira tem que parar. Essas militâncias, elas têm que acabar. Essas militâncias não fazem bem para o país. Essas militâncias não fazem bem para ninguém. Cada um tem seu direito. Cada um tem que fazer o que quer e sem ser recriminado. Pelo que pensa, e opinião ainda não é crime. Pelo menos que eu saiba, e vou defender esse direito até o final. Valeu? Fica aqui a dica para o vídeo aí, vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam assistir, vocês mesmos possam tirar as suas conclusões. Tá ok, pessoal? Obrigado aí, um forte abraço, fiquem com Deus.